Olá, pessoal. Bom, já estamos aí caminhando aí para a última parte, né, da nossa disciplina. Eu dividi ela em 3 unidades e certamente quem chegou até aqui com um certo conhecimento, né, vai encontrar facilidade nessa última parte. Bom, vocês viram que é possível com cálculo numérico estimar valores, né? Eu trabalho bastante com esse conteúdo em logística, administração, contabilidade, em que lá eles precisam estimar, né, produção, custos, assim por diante. Beleza, mas isso também tem aplicações em diversas áreas, né? E estou dando esse exemplo aqui, né, para que vocês consigam vislumbrar que se eu quiser fazer projeções, né, tendo um conjunto de pontos, eu consigo então estimar isso por meio de uma reta, né, de forma linear, como a teoria diz. Então veja só, eu tenho então aqui o ponto 0 e 1, 0,25 e 1,284. Ou seja, eu tenho esse conjunto de pontos e eu quero então desenvolver uma função que possa produzir qualquer estimativa a partir desses valores. Vocês viram, né, como que é construído a partir de derivada parcial, a partir dos vídeos, mas aqui a gente já vai pegar a estrutura toda pronta, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos que detectar quais são os valores de x, de y, multiplicar x vezes y e fazer x ao quadrado. A partir da construção dessa tabela aqui prévia, eu posso encontrar o somatório de cada valor. Então veja aqui, ó, meu x aqui é 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Então são esses valores que aparecem aqui, correto? Meu y, 1, 1,284, 1,6487, assim por diante. Então veja que são esses números que aparecem aqui. Então fazendo x vezes y, eu vou obter esse valor. X vezes y, eu vou obter esse valor, certo? E se eu pegar esses valores de x, termo a termo, e elevar ao quadrado, eu vou obter esses valores aqui. Bom, somando 0 mais 0,25 mais 0,5, assim por diante, eu obtenho o somatório 2,5. Se eu somar todos esses valores para y, eu vou ter 8,768, ok? Bom, se eu fizer a mesma coisa para os valores de x vezes y, eu vou ter 5,4514. E assim por diante, né? Se eu fizer isso com os valores de x ao quadrado, eu também obtenho esses mesmos resultados aí, ok? Então, o que a gente vai fazer? Com esses resultados, calcular então os nossos valores a e b para montar nossa equação y igual a x mais b, certo? Para isso, eu preciso usar esses termos aqui, ó. Observa que aqui eu preciso do x vezes y, mas o valor do somatório desses resultados, né? O somatório dos valores de x, dos valores de y e assim por diante. Aqui costuma ter erro, né? Porque é o valor do somatório de x elevado ao quadrado, certo? Então preciso tomar um pouco de cuidado aí. Esses resultados, eles estão aqui, ó. Esse e esse aqui, ok? Então eu vou levar um pouquinho direto, mas vocês podem perceber, onde tiver somatório de x vou usar 2,5, somatório de y 8,768 e assim por diante, ok? Então vamos lá. Somatório tem esse valorzinho do n, certo? Quem que é esse n? É a quantidade de pontos. E quando a gente olha lá no nosso problema, a quantidade de pontos é 5 pontos. Como que eu sei disso, né? Então aqui eu tenho 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, certo? Então meu n ali é justamente 5, que vai multiplicar o somatório de x vezes y, ou seja, 5,4514, menos, que é esse menos aqui da nossa equação, o somatório de x, né, é o primeiro valor lá que eu encontrei, que é 2,5, que multiplica então o somatório de y, que é 8, são números grandes, né, 8,768, ok? Tudo isso aí dividido por n, que é 5, porque são 5 pontos, que multiplica o somatório de x ao quadrado, que é o último valorzinho lá da minha tabelinha, que é 1,875, menos aqui, o somatório de x elevado ao quadrado. Vamos voltar lá, certo? Só para não errar, porque é aqui onde os meus alunos costumam errar. O somatório de x é 2,5, ok? Então tem que tomar cuidado porque aqui é somatório de x ao quadrado e não somatório de x ao quadrado, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então menos 2,5, vou até colocar um parênteses aqui para não ter erro, né? Elevado ao quadrado, ok?
Então, o meu valor de A, né, sai então dessa relação. Quando eu multiplico 5 vezes 5,4514, eu vou ter exatamente 27,257. Menos, quando eu faço essa multiplicação aqui, eu obtenho 21,92, ok? Bom, então seguido aí nós vamos ter 5 vezes esse resultado aqui, vai dar 9,375, certo? Menos o 2,5 ao quadrado, que é 6,25. Beleza, então resolvendo, né, essa subtração e dividindo os resultados, a gente obtém então o valor de A 1,7078, né? Arredondando aí, porque depois do 8 tem o número 4, ok? Então esse é o nosso valor para A, ok? Beleza, e eu consigo também encontrar o meu resultado para B. Eu vou precisar dos mesmos valores, né? Só que agora usando uma outra equação. Então nós temos aí na somatória, né? Aliás, nós temos as somatórias de x vezes y, só que agora numa outra equação. Então, quem que seria B no nosso caso? Eu preciso ver lá na minha tabela quem que é a minha somatória de x, que foi a primeira que nós encontramos lá, né? E nós vimos que é 2,5, certo? Que multiplica a somatória de x vezes y, que é 5,4514, menos a somatória de y, certo? Que é 8,768 vezes a somatória de x ao quadrado. É a última que a gente tem lá na tabelinha, 1,875, ok? Tudo isso dividido por a somatória de x, o resultado da somatória de x elevado ao quadrado, então não pode errar, né? Eu vou até colocar aqui dentro do parênteses. Eu tenho uma preocupação com isso porque eu localizo muitos alunos errando aqui, certo? Ao longo da minha trajetória como professor. Lembrando que o n é a quantidade de pontos e nós estamos trabalhando com 5 pontos, ok? Que multiplica a somatória de x ao quadrado. Ó, observa que aqui é legal, né? Dá para especificar muito bem, né? Que é 1,875. Ok? Então, calculando aí, nós vamos ter em B, aqui 13,6285. De onde que vem esse resultado? Do 2,5 vezes 5,4514. Menos 16,44, que é o resultado dessa multiplicação aqui. Tudo isso é dividido por 2,5 ao quadrado, a gente viu que é 6,25, né? Nós já fizemos anteriormente, menos o resultado de 5 vezes 1,875, que vai dar 9,375. Se subtrair aqui, ó, vai dar um resultado negativo. Se subtrair aqui, vai dar um resultado negativo. Na divisão faz jogo de sinal, então fica positivo, certo? E fazendo, calculando aqui os resultados, nós vamos ter então 0,8997. Então nós temos o valor de A e nós temos então aqui o valor de B. Então o que a gente vai fazer? Certo? A gente vai montar agora a nossa função y igual a x mais b, e com ela a gente consegue estimar qualquer ponto, certo? Quem que é o valor de A? Vamos voltar lá? O valor de A é 1,7078. Então aqui nós temos 1,7078x mais b. Quem que é b? Vamos voltar lá? 0,8997. Então nós temos 0,8997. Então essa é a nossa função ajuste, certo? É com ela que a gente consegue ajustar os nossos pontos que nós conseguimos então estabelecer novos parâmetros.